Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações, as próximas mensagens. E não se esqueçam de deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E hoje vamos continuar a nossa série da mensagem sobre prevaricação. A parte B do versículo 11 de Judas, que diz assim, antes de lermos, glória a Jesus, a prevaricação quer dizer não cumprir um dever designado. Quando a pessoa é designada a um dever e não cumpre, ele prevarica. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, é um dever de todos, não é obreiro não, nem pastor. Todos que aceitam a Jesus como Salvador e professa e confessa publicamente que é discípulo de Jesus, tem o dever de anunciar o Evangelho. Se não cumprir com o dever, passa a ser prevaricação. Também abuso de poder, descumprimento de uma obrigação. A pessoa não cumpre com aquela obrigação. Um profeta tem a obrigação de profetizar, anunciar a palavra de Deus. Então, ele é chamado para aquilo. Ele descumpre essa obrigação, ele prevarica contra Deus. Cometer infração, prática de adultério. E na Bíblia, quando fala adultério, está falando de idolatria. A pessoa adora outros deuses e não a Jeová. Então nós vemos que adultério, a prática do adultério, tanto físico como espiritual, é prevaricação, porque ele inclui na falsidade, na falsificação, né? Na infidelidade, tá? Então, isso é a mensagem de hoje. Nós vamos basear, louvado seja Deus, em Judas, versículo 11. A parte B do versículo que diz assim, não é? Então, vamos lá. Ai deles que seguem o mesmo caminho de Caim. A parte B que vai ser anunciado hoje. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Essa parte 3 é semana que vem, se Deus quiser. Mas hoje nós só vamos focalizar
por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. Nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que Balaão era um homem bom e profeta de Deus. Mas ele era morador da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia. E possuía poderes sobrenaturais. Fazia milagres, ele tinha poderes sobrenaturais. E com isso a sua fama chegou à terra de Moabe. Se esparramou em toda a terra, mas chegou, né, como o assunto hoje está envolvido, nós vamos falar sobre Moabe, a terra de Moabe. E quando Israel voltava da conquista, né, de Bazã. Bazã é um país fértil, é um país ali, Canaã, que era fértil, era terra de gigantes, não é? E era muito famosa por causa dos seus gados, né? Por causa do seu gado, suas ovelhas. E tinha 60 cidades muradas. Era a principal país ali em Canaã, aonde foi tomada por Israel. E todas as nações vizinhanças estavam tremendo por causa de Israel. Porque Israel tinha uma força sobrenatural. Deus habitava no meio do povo de Israel. E quando Israel voltou da conquista de Bazã, os israelitas estavam se preparando para atacar Canaã, para a invasão de Canaã. E eles acamparam ali na fronteira, Jericó, e também no Moabe, né? E veja que o rei estava incomodado com a presença de Israel na fronteira do seu país. Então, o rei Balaque era o rei de Moabe, né? Ele não precisava se preocupar, porque Israel tinha uma recomendação de Deus, que Moabe não poderia ser atacado, nem destruído. Moabe são os filhos de Ló. E Ló teve com a sua filha, né? E nasceu Moabe, Amon, e foram duas nações, duas terras, que Deus deu, dois países, Deus deu para esses filhos de Ló. Nós vamos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9, você vê que eles não precisavam se preocupar, porque Israel tinha uma ordenança de Deus sobre eles, que diz assim, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9, diz o Senhor,
não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, e nem entre em luta com eles, porque eu dei a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles, do país de Moabe e também de Amon. Então não ataquem eles, não entrem em lutas com eles, porque eu, o Senhor, que dei essa terra para eles. Então, não precisava ele se preocupar com Israel. Só que eles não sabiam disso. Muito bem. Mas os moabitas, com Israel acampado em seu território, na sua fronteira, observando com inquietadores pressentimentos, aquele pressentimento inquietante, porque eles viram o que Israel tinha feito com a vizinhança, a conquista que teve sobre todos aqueles países poderosos. Israel bateu a todos. Os moabitas não ousaram arriscar contra eles em ataque, né? Eles não ousaram atacar Israel. Mas o que eles fizeram? Eles decidiram fazer como Faraó fez. E por o serviço, né, de ataque contra Israel, ao poder da feitiçaria, igual o Faraó fez. Eles queriam enfeitiçar a Israel. Mas, para contrariar a obra de Deus, os moabitas queriam acarretar uma maldição sobre Israel. Queriam praguejar Israel, que nem o Egito foi apraguejado, foi amaldiçoado. Então, Balaque mandou os seus embaixadores buscar a Balaão, que era o famoso, o feiticeiro famoso na época, conhecido como nós bíblicos, né, profeta, né? Como profeta de Deus. É profeta de Deus porque ele falou sobre Jesus também. E profecias que se cumpriram. E nós vemos, louvado seja Deus, que Balaão até ali teria sido um bom homem, não é? Um profeta de Deus, mas ele apostatara ao se entregar à cobiça. A cobiça entrou no coração dele, ele afastou de Deus, ele abandonou a Deus. E o que é cobiça? Olha a desgraça que é a cobiça. O que é cobiça? Que Jesus, que deu o mandamento, diz: não cobiçará a mulher do próximo, não cobiçará nada do seu próximo, para nós não termos cobiça no coração. O que é cobiça? Olha, a cobiça, ela é um desejo ardente pelo poder. Isso aí na política, isso é até morte, né? A pessoa tem morte para assumir o poder.
é um desejo ardente pelo poder, é um desejo ardente pela riqueza, da pessoa querer ser rico. É um desejo ardente pela riqueza. E também é um desejo ardente para querer conquistar o que pertence ao outro. Veja bem a cobiça de Davi. O desejo ardente que ele teve para conquistar a mulher de Urias. Isso é cobiça. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Não cobiçará coisas alheias, a coisa que não lhe pertence. E Balaão era um homem de Deus, até chegar a cobiça em seu coração. E nós vemos, os embaixadores foram a mandado do rei Balaque, e chegando, louvado seja Deus. Olha o recado que ele deu que eles deram quando encontrou Balaão. Versículo 6, número 22, versículo 6 diz: olha, eu lhe peço, isso os embaixadores dando o recado do rei. Eu lhe peço que venha logo. Para quê? Vocês querem Balaão aí? Para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-lo, expulsá-lo daqui. Eu sei que quando você abençoa, Balaão, alguém, esse alguém fica abençoado. Mas se você amaldiçoa, esse alguém é amaldiçoado. Eu quero que você venha logo para amaldiçoar esse povo. Esse foi o recado do rei. Mandou para Balaão. Olha a gravidade no versículo 7. Então, o chefe dos moabitas e midianitas foram levados consigo o quê? Dinheiro para pagar as maldições, para pagar a feitiçaria, para pagar a Balaão. Veja a comitiva levaram dinheiro para comprar o profeta, um homem de Deus. E chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte: veja o que Balaão respondeu. Ali estava a comitiva do rei, os embaixadores do rei, a mala de dinheiro. Qual era o procedimento de Balaão? Ele sabia o que era para ir fazer lá, para amaldiçoar um povo de Deus. Ele foi consultar a Deus. Esperem aí. Esperem aí. Versículo 8, Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite. Fiquem aqui esta noite. Não vai voltar com esse monte de dinheiro, não. Fiquem aqui esta noite. E amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor
me disser, veja, então os chefes dos midianitas ficaram com Balaão e durante a noite Deus, o versículo 9, Deus veio falar com ele e perguntou. Deus perguntou a Balaão: quem são estes homens que estão com você, Balaão? Quem são eles? Vamos ver o que ele respondeu. Balaão respondeu: Balaque, o rei dos Moabitas, Senhor. Balaque, o rei dos Moabitas, Senhor, me mandou dizer: olha, Balaão, um povo inteiro saiu do Egito e está esparramado por toda a terra. Balaque quer, Senhor Jeová, que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, esses cretinos que saíram do Egito. Balaão não sabia que foi Deus que tirou Israel do Egito. Balaque quer que eu vá lá e amaldiçoe esse povo, para ver se assim pode derrotá-lo e expulsá-lo do território. Então agora vejamos, glória a Jesus. Nós vamos ver o versículo 12. Olha a resposta de Deus. Deus disse a Balaão: não vá, Balaão, não vá com eles e nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado, porque eu o abençoei. Não vá com ele. Pronto, está encerrado o assunto. Está encerrado o assunto. Deus estava falando com Balaão. Balaão estava na frente de Deus. Atrás de Balaão estava a comitiva ali de Moabe. Estava em cima da mesa a sacola cheia de propina, cheia de dinheiro, para comprar o serviço da maldição. E veja que Deus já definiu. Não vai, acabou. Eles vieram para buscar você. Não vai, acabou, assunto encerrado. E a cobiça? E Balaão, louvado seja o nome do Senhor. Balaão, ele havia ele estava, como que diz, louvado seja Deus, lisonjeado, ele estava orgulhoso por ter sido honrado por aqueles homens. Balaão estava completamente orgulhoso, porque ele fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores, né? Os embaixadores: Balaão, a sua fama está no mundo inteiro, porque quem você, Balaão, abençoar,
será abençoado. E quem você amaldiçoar, esse será amaldiçoado. Esse motivo foi que eu vim até você. Veja quanto que você é um homem importante. E o diabo estava trabalhando na cabeça desse profeta. Ele estava com o coração cheio de cobiça, interessado no dinheiro, interessado na prata, interessado no ouro. Ele já tinha a resposta para dar para aqueles homens. Balaão estava ciente, louvado seja o nome do Senhor. Balaão estava ciente que não deveria aceitar esse pedido. Ele estava ciente que não poderia aceitar esse pedido, amaldiçoar um povo que Deus o abençoou. Deus é o dono do universo. Deus é o dono de Moabe. Deus é o dono de Israel. Deus é o dono de toda a face da terra, de todo o planeta. É dele. E ele falou, não vá! Já tinha definido a resposta para os embaixadores. E Balaão estava ciente que não deveria aceitar esse pedido. Deus estava ao lado de Israel. No Salmo 124, a palavra diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor, os homens teriam nos engolido vivos, se não for o Senhor. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Balaão estava lisonjeado. E veja, Balaão, nós viemos até aqui à sua procura, porque você é muito famoso, é a pessoa mais famosa na face da terra. É isso que o diabo põe no coração de muito crente no dia de hoje. E nós vemos, acha que o poder não está em Deus, mas está em uma determinada placa de igreja. O poder não é de Deus, é de uma determinada placa de igreja. Acha que aquele homem que está lá dentro é mais poderoso do que Deus. Se é Deus que nos abençoa, louvado seja o nome do Senhor. Quantos homens de Deus é comprado com dinheiro? Vende a igreja de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, por causa de dinheiro. E nós não vemos um líder de igreja morar em Coab, morar em favela. Todos eles têm sítio, comprado com herança, arrancado da igreja, desviado o dinheiro da igreja para seu bem próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus, ela não poupou o profeta que era um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, glória a Jesus. Jesus falou, Jesus disse. O que Jesus disse? Olha o que Jesus disse. Será que foi só para mim que ele disse? Evangelista Eugênio, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Então nós vemos, louvado seja Deus, que Balaão aceitou, deu o recado para aqueles homens que foram ter com ele, os embaixadores. E nós vemos a tremenda covardia, que profeta. Aí ele começou a mostrar o quanto que ele era safado. Por que eu digo assim? Porque Balaão, ele tinha já que recusar, não aceitar o pedido. À noite, irmão, olha bem, o anjo do Senhor veio a Balaão com esta mensagem. Então Balaão, irado por se ter dissipado subitamente sua visão de lucro e honra humana, exclamou petulantemente: voltem para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Deus não quer que eu vá com vocês. Veja como que ele estava completamente perdido. Já estava confiltrado dentro da glória de Jesus, das suas trapaças, da sua cobiça que estava em seu coração. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus, durante a noite Deus apareceu novamente. O que deixou mais Balaão perturbado foi a segunda volta, quando eles voltaram. Olha o versículo 17 para os irmãos perceberem. Glória a Jesus. Como que Balaão ficou perturbado, versículo 17, que diz assim: glória a Jesus. Diz assim, 16 e 17. E eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço-lhe, Balaão, que venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo o mais que você quiser. Mas, por favor, venha-me e faça o favor de amaldiçoar esse povo. E veja a sequência da mensagem. Balaão estava perturbado. Deus permitiu que ele fosse. Por que que Deus permitiu que ele fosse? Porque Deus conhece o coração. Eu queria ler aqui um versículo. Glória a Jesus. Olha, Salmo 26, versículo 2 diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me. Julga os meus desejos e os meus pensamentos. Foi o que Deus fez com Balaão. Deus julgou. E viu no que deu? Viu no que deu? Viu a praga que ele enfiou em Israel? Ensinando a Balaque a lançar maldição sobre Israel. Fez com que levantasse 7 altares para sacrificar a Baal. Levou a touro,
levou carneiro, depois chamaram as mocinhas, as menininhas moabitas, para convidar aqueles hebreus desviados, sem compromisso. E elas foram, desceram, dançaram ali diante dele, aquela música do ventre, aquelas moças seminuas. Olha aqui, hebreuzinho, à noite vai ter um churrasco lá em cima no monte. Vocês estão convidados. Nós vamos comer um churrasco endemoniado que foi oferecido para Baal. E eles subiram e comeram aquela carne endemoniada oferecida para Baal. Veja o que disse Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, que diz: o que é que eu quero dizer com isso, evangelista Eugênio? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele também tem algum valor? Versículo 20. É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é oferecido nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Aquele altar que Balaão mandou levantar, no capítulo 23, versículo 1 e 2, Balaque levantou 7 altares, e veja o que foi sacrificado, e chamaram ali os hebreus para comer ele, daquela oferta oferecida a Baal. E eles desceram, e vejo que foram e comeram do sacrifício. E Deus, no capítulo 25, versículo 9, louvado seja Deus. Eu quero ver 25, número 25, 1 até o 1, 2, 3 e 9. Olha o que aconteceu. Quando os israelitas estavam acampados no vale de Acaias, os homens começaram a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Versículo 3. Juntando-se, pois, Israel a Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 9. Os que morreram naquela praga foram 24.000 almas de Israel. 24.000 soldados israelitas morreram. E vejo, louvado seja Deus, Números capítulo 31, versículo 16. Lembrem que foram as mulheres que, segundo o conselho de Balaão, fizeram o que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Ainda continuando a leitura, Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, versículo 15, diz assim: parte B, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Apocalipse 2,14. Mas tenho a coisa contra vós,
há entre vocês, aí no Brasil, em todo o planeta, entre vocês algum que segue os ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, fazendo que os israelitas deviam comer o alimento oferecido aos ídolos, e comeram imoralidade, E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Veja quanta transgressão por causa do dinheiro, por causa da riqueza. Não pode servir a Deus e a Mamon. Tem culto que parece que é Mamon que é o poderoso, parece que é Mamon que cura. Só fala de dinheiro, só fala de Mamon, só fala de Mamon. Parece que é Mamon que faz os milagres. Parece que é Mamon que morreu na cruz. Parece que é Mamon que dá salvação. E nós vemos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a vaidade entra no coração, a ganância da riqueza, nós vemos como ela perverte, corrompe o coração do homem. Ele vende até a mãe dele para poder ficar rico. Ele vende até a mulher dele. Ele vende até seus filhos por causa de dinheiro, por causa de riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Veja Moisés. Veja Moisés. Teve 2 filhos. E a Bíblia não fala que ele recebeu algum ministério de Deus. Ah, você é filho de Moisés? Ah, você é o Moisésinho? Ah, o Jetrozinho? Você vai ser... Não! Moisés pediu a Deus para separar os filhos dele, não colocar em ministério nenhum. Os filhos de Moisés não têm ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem de pai para filho. E nós vemos, louvado seja Deus, a igreja de Deus não é herança humana passar de mim para meus filhos. Cada um tem o seu ministério. Moisés tinha o ministério dele. Ele passou para a pessoa mais humilde o cargo dele, que foi Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos Balaão, quanto que ele estava, quanto que ele era um profeta, que virou o coração dele, foi corrompido pela cobiça, por causa do dinheiro. E assim nós vemos a segunda parte, que foi da palavra de Deus, e muitos, louvado seja o nome do Senhor, né? Por causa de dinheiro, eles se entraram. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. Balaque não chamou Balaão para orar para o povo, sendo ele um profeta de Deus. Sendo Balaão um profeta de Deus, não foi chamado para orar para Israel. Não. Ele chamou para fazer uma macumba para os israelitas. Ele queria enfeitiçar os israelitas. Louvado seja Deus. E conseguiu, por causa de um falso profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Como tem muitos crentes hoje vendendo bênção na igreja, aquilo que Deus dá de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Vendendo as bênçãos de Deus. Louvado seja Deus, que Deus dá de graça para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor.
vendendo bênção, vendendo salvação, vendendo curas de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo por causa de dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.